Muito bom dia, são 8 horas mais 4 minutos. Nós estamos iniciando pela Band Amazonas a edição de final de semana, sexta-feira, ao vivo do programa Exija Seus Direitos. Em virtude da transmissão da Eurocopa, o nosso programa hoje também, neste horário alternativo de 8 horas da manhã. Nós vamos somente até as 8 horas e 30 minutos. Hoje no programa Exija Seus Direitos, por conta do horário, pelo pouco tempo, nós não vamos apresentar, obviamente, o nosso quadro A Hora da Esperança, que é um quadro que demanda mais tempo, uma apresentação maior, mais detalhada a respeito dos casos que nós apresentamos aqui no programa Exija Seus Direitos. Então, na próxima sexta-feira, nós vamos voltar ao horário normal com o nosso quadro A Hora da Esperança e nós vamos contar, sem dúvida alguma, mais uma bela história, mais uma história das pessoas que acreditam e depositam a confiança nas ações do programa Exija Seus Direitos. Então, na segunda-feira, nós já vamos voltar ao horário normal. Terça e quarta da semana que vem nós não teremos programa Exija Seus Direitos por conta da transmissão dos jogos. Aí quinta e sexta nós voltaremos ao horário normal do programa Exija Seus Direitos. Então, recapitulando, segunda-feira, horário normal. Terça e quarta nós não teremos a edição do programa Exija Seus Direitos. Quinta e sexta-feira da próxima semana, também horários normais. Na sexta-feira, mais uma história de vida. Nós vamos contar a história de um jovem casal que quer casar e quer ajuda do nosso programa. 8 horas mais 6 minutos. Olha, mais uma criança, mais um adolescente cai em um bueiro sem tampa. Desta vez o caso aconteceu no Nova Vitória. A queda em um bueiro sem tampa deixou esta adolescente bastante machucada. Inclusive, um corte profundo na região das nádegas levou 37 pontos. Não confundir com o caso daquela criança que infelizmente perdeu a vida. A delegacia, inclusive, abriu uma sindicância para ver a responsabilidade dos pais. Ele era filho adotivo, não tinha documentação. Não confundir com este caso. Esse é um outro caso e vocês vão ver, inclusive, o estado dessa criança que passou por maus bocados. Vamos contar também a história da Elisvone. A Elisvone participou do nosso quadro A Hora da Esperança, juntamente com o marido. Eles pregam nas ruas, nos bairros, nos municípios próximos à cidade de Manaus. Eles precisavam de uma caixa amplificada, nós conseguimos. Mas ela reclamou também que a televisão dela é muito antiga, não consegue assistir o programa Exija Seus Direitos. E nem sabia que eu tinha olho azul, porque ela não consegue ver através da televisão antiga dela. O Armazém Paraíba socorreu o programa Exija Seus Direitos e na inauguração de mais uma loja do Armazém Paraíba, nós fizemos uma surpresa para eles, Vone. A porta se abre e a expressão do casal muda completamente. A tensão dá lugar à felicidade. O Exija Seus Direitos, edição de sexta-feira em horário alternativo, está começando agora. São 8 horas mais 7 minutos. Eu queria dar uma boa notícia na abertura do nosso programa. O Superior Tribunal de Justiça julgou ontem uma ação dos shopping centers, em especial das salas de cinema. Existiam muitas controvérsias com relação à entrada de frequentadores dos cinemas com bebidas, com pipocas, com sanduíches não adquiridos nas lojas das lojas dos cinemas. E isso causou uma certa revolta nos consumidores, porque você, por exemplo, comprava em uma determinada rede de lanchonete e queria entrar no cinema com aquele sanduíche e você era impedido. Isso acontecia com frequência. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu ontem, veja como eu tenho uma produção bastante atenta e vigilante, que eles me passaram essa informação agora pela manhã. É muito bom você trabalhar com pessoas inteligentes, rápidas e que têm muita percepção do que acontece em Manaus, no Amazonas e no Brasil. Então o STJ decidiu ontem que isso é uma prática abusiva, que isso é condenável e é caracterizada como venda casada
artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. O STJ decidiu então o seguinte: você não pode condicionar o fornecimento de um produto ou de um serviço a um outro produto e a um outro serviço. Basta dizer que a partir de ontem, com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, você pode adquirir o seu sanduíche, comprar o seu refrigerante, o seu picolé e entrar numa sala de cinema e consumir esse produto dentro da sala de cinema. Acabou aquela proibição e aquela obrigação de você ter que ir até um cinema e lá no cinema adquirir nas lojas do cinema, na lanchonete do cinema, os produtos que você iria consumir dentro da sala do cinema. Então você agora está mais do que autorizado a comprar o seu produto em outro estabelecimento comercial e consumir dentro da sala de cinema. Acabou esta vedação, entre aspas, esta proibição, entre aspas, das salas de cinema que praticavam claramente a venda casada. A partir de ontem, esta regra caiu e está proibida também, inclusive, a fixação de cartazes, porque muitas vezes nas salas de cinema estão lá os cartazes escritos que você não pode consumir produtos que não sejam os produtos adquiridos nas lanchonetes próprias do cinema. Então, a partir de hoje, você que vai ao cinema pode adquirir o seu refrigerante, o seu picolé, o seu sanduíche em um outro estabelecimento e consumir dentro da sala de cinema. São 8 horas mais 11 minutos. Eu saindo daqui hoje, eu vou até a Defensoria Pública da União. Já começou inclusive o mutirão de atendimento previdenciário. É uma parceria que nós fizemos com o meu gabinete com a Defensoria Pública da União. A informação que tenho é que mais de 1.000 pessoas já estão nesse momento na sede da Defensoria Pública e eu queria muito agradecer a confiança das pessoas. São pessoas muito simples, são pessoas muito humildes que às vezes estão no fundo de uma rede, numa cadeira de roda, são crianças com hidrocefalia, com problemas no coração, são pessoas com problemas de locomoção, são pessoas mutiladas, são pessoas cegas, são cardiopatas que não conseguem de maneira alguma acesso a um benefício. Eu disse semana retrasada da tribuna da Câmara que nós precisamos fazer a reforma da Previdência. Eu acho que o Brasil não pode continuar assim. Este ano, para vocês terem uma ideia, 156 bilhões de reais será o déficit, o prejuízo dentro do INSS. 156 bilhões de reais. Então nós precisamos fazer reforma da Previdência, é verdade. Mas nós precisamos também colocar dentro da Previdência essas milhares e milhares de pessoas que estão à margem dos seus direitos. Estão sendo renegadas, estão sendo esquecidas, estão sendo humilhadas por conta desta burocracia que impera dentro do INSS. Estão saindo daqui, vou me deslocar até a Avenida Airão, 671, na sede da Defensoria Pública da União, para ver de que forma eu também possa colaborar para acabar com essas injustiças que infelizmente acontecem não apenas na cidade de Manaus, não apenas no estado do Amazonas, mas pelo Brasil afora. 8 horas mais 12 minutos. Um adolescente de 12 anos, mais uma criança, cai num bueiro sem tampa. Dessa vez o caso aconteceu, meu querido Nova Vitória. Dessa vez, felizmente, o caso que foi grave, mas não resultou, como em outro caso, na perda da vida de uma criança. O programa Exija Seus Direitos esteve lá, conversou com a família e os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem do Oliver Castro. A queda em um bueiro sem tampa deixou esta adolescente bastante machucada. Inclusive, um corte profundo na região das nádegas levou 37 pontos. Ela conta como tudo aconteceu. Eu fui ali na casa da vizinha, eu fui pra igreja, tava indo subir da ladeira, tava tudo escuro essa rua aí, eu não vi nada, olhei o buraco e eu caí lá dentro. A família está assustada com o ocorrido.
Aí foi um desespero, porque a gente não esperava que fosse acontecer isso, esse bueiro sem tampa aí, arriscado uma criança cair dentro, morrer, e aí como é que a gente vai ficar? Poderia ter acontecido algo mais grave, graças a Deus foi só a perna, mas poderia ter rasgado, quebrado alguma coisa. Se fosse uma criança menor, tinha ficado lá dentro, chorando. A população aqui do bairro Nova Vitória está revoltada e com razão. Este é o bueiro onde a adolescente de 12 anos caiu e se machucou bastante, inclusive ainda há marcas de sangue aqui no local. Preocupação de vocês é principalmente com as crianças. Isso, porque uma criança cair dentro, se estiver chovendo, vai embora, porque não tem tampa, não tem nada, tudo escuro, que era para ter luminária, não tem, a luminária tem, mas não tem, não presta. E o pessoal está entregue às baratas aqui, porque ninguém vem ver nada, ninguém faz nada pela gente aqui. Agora, inclusive, você já viu comunicado essa situação à Prefeitura de Manaus? Que venha tomar uma providência, né? Botar uma tampa, ajeitar o que tem que ajeitar, fazer o que tem que fazer, porque a gente não pode ficar entregue às baratas, à mercê de todo mundo. A menina caiu, pode ser uma criança, quebra um braço, quebra uma perna, é pior. Eu estou preocupada, porque a minha filha já caiu, assim como ela pode ter caído, qualquer um de nós pode cair, faturar as pernas, e aí como é que vai ficar? Então a gente pede pela autoridade que venha tampar esse buraco e olhar por nós aqui. Moradores da rua 11 de setembro, no bairro Nova Vitória, zona leste de Manaus, local onde a jovem sofreu o acidente, estão preocupados com a existência de bueiros sem tampa. Caiu uma criança aí dentro, como é que fica? É difícil, eu não tava nem vendo isso aí ontem, eu passei com o carro, o pneu ia ficando aí no meu carro, entendeu? Aí fica difícil, aí a criança que ela tava falando caiu aí, negócio complicado, né? Em abril, o pequeno André, de 6 anos, perdeu a vida após cair em um bueiro sem tampa no bairro Mutirão. A adolescente, de 12 anos, ainda se recupera dos ferimentos. A família pede providências às autoridades competentes no sentido de resolver a situação dos bueiros a céu aberto. Então a gente pede a ajuda das autoridades que venha tampar esse buraco aí, porque isso está causando muito problema. O que a gente pede é isso, né, para eles virem verificar aqui o que a gente está precisando, porque a Manaus também se vê para cá, né? Bom, a nossa solidariedade à família, a esta criança. Felizmente que nesse caso algo de mais grave não aconteceu, como no caso de um outro menino que infelizmente perdeu a vida. E engraçado como as coisas são, né? A delegada, que merece todo o nosso respeito, a delegada abriu uma sindicância para apurar se houve negligência dos pais. Mas ela não abriu sindicância para ver se houve negligência do poder público. Vejam como são as coisas. O pai jogava bola com o filho foi correr atrás da bola, ou coisa que o vale, acabou caindo no bueiro, foi sugado pelo bueiro e perdeu a vida dentro de Igarapé. A delegada, muito ágil, abriu uma sindicância para ver e apurar a responsabilidade do pai, para ver se houve negligência do pai. Tudo bem. Aí se descobriu que o menino era adotado, que o menino não tinha documento, não tinha RG, não tinha certidão de nascimento. Ótimo, a sindicância foi ótima nesse sentido. Apurou realmente negligência. Mas e quem não colocou a tampa no bueiro, doutora? Também não tem que sofrer sindicância? Nesse caso também do Nova Vitória, a senhora também não tinha que abrir uma sindicância para ver e apurar a negligência e apurar a responsabilidade? Então o poder público, ele tem que ser imparcial e isento. E não é isso que nós vimos nos casos que envolvem a falta de tampas de bueiro. As faltas, as ausências das tampas estão matando as pessoas. Eu acho que alguma coisa precisa ser feita. Porque até quando nós vamos perder as nossas crianças para bueiros? Os bueiros estão sugando as nossas crianças porque não tem tampa. Então acho que seria justo, correto, oportuno abrir uma sindicância também para apurar a responsabilidade do poder público.
Vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, nós vamos mostrar também aqui no nosso programa, eu vou falar para vocês, se der tempo, a respeito da insatisfação de muitos representantes de municípios do interior com a demarcação de terras sem qualquer tipo de consulta pública, sem qualquer tipo de discussão. A presidente Dilma, de madrugada, no último dia do seu mandato, de madrugada, baixou um decreto criando reservas aqui no Amazonas do tamanho do estado de Alagoas. Pegou vários municípios, Manicoré, Apuí, Maués, Novo Aripuanã, e nós recebemos essa semana em Brasília muitos representantes desses municípios que estão indignados. Vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Até já. 8h mais 21, voltamos ao vivo com o programa desta sexta-feira e vamos esperando chegar a reportagem. Então, aqui é sempre assim, tudo em cima da hora, né? Esperando chegar uma reportagem da dona Elisone, eu não sei se vai chegar, se não vai chegar, porque eles somem, eles desaparecem, mas vamos falar de um assunto muito sério, de um assunto muito grave e de um assunto muito importante. Houve uma demarcação de terra no estado do Amazonas, transformando isso em reserva, e da reserva mais rígida possível, de 2,83 milhões de hectares no Amazonas. Isso significa dizer que o estado de Alagoas foi demarcado dentro do estado do Amazonas, como se tivéssemos uma demarcação do tamanho do estado de Alagoas. Isto ocorreu no último dia de mandato da presidente Dilma, antes dela ser afastada. E isso, claro, criou um clima de revolta muito grande por parte dos representantes, dos produtores, dos moradores, dos assentados dessas áreas que compreendem vários municípios, principalmente os municípios do sul do estado do Amazonas. Então, eu fiquei muito entristecido, porque ainda no ano passado, eu mesmo me reuni com representantes do ICMBio, porque já havia a sinalização dessa demarcação. Nós fizemos uma reunião muito dura, muito intensa. Quando chegar a matéria, vocês me avisam, por gentileza. É que vocês ficam só olhando para mim. É difícil, por telepatia, eu saber se a matéria chegou ou não. O ano passado, eu mesmo me reuni com o pessoal do ICMBio. Eles me deram a garantia de que não iriam mexer nisso até que não fossem feitas as negociações, as tratativas e principalmente as audiências públicas nessas áreas. Infelizmente, digo isso muito entristecido, a palavra do governo federal empenhada a mim e a vários outros tantos que lá estavam não foi honrada. Então foi uma deselegância, um ato descortês do governo federal, que no apagar das luzes do governo da presidente Dilma, um dia antes de ser afastada, ela editou esse decreto. Nós estamos tentando suspender esse decreto. Ninguém é contra a demarcação de terras, mas eu acho que, no mínimo, as populações envolvidas precisam ser respeitadas e também ouvidas. Porque são pessoas que estão há 100 anos. Tem regiões onde pessoas estão há 100 anos convivendo e essas terras agora viraram reserva. São pessoas que lá habitam, que têm projeto de manejo, tem porto, tem aeroporto, tem obras financiadas com o aval do Banco do Brasil. Enfim, é um negócio totalmente sem pé, sem cabeça, que nós vamos tentar reverter. Mas eu estou dizendo isso porque é uma ação que pegou de surpresa todos nós, representantes do estado do Amazonas, e foi um ato descortês e deselegante do governo federal. A dona Elisone participou do nosso quadro A Hora da Esperança. Ela veio aqui no nosso programa juntamente com o marido, o Cleuton. Eles são pregadores, eles queriam uma caixa de som, nós conseguimos a caixa de som e nós conseguimos também uma televisão para que ela pudesse assistir o programa Exija Seus Direitos. Ela pediu aqui no programa, ao vivo, no ar, ela reclamou das condições da televisão. Eu fiz um apelo ao Reinaldo, que levou o apelo ao Armazém Paraíba, e no dia da inauguração de mais uma loja do Paraíba, mais uma surpresa para a dona Elisone. Reportagem do Oliver Castro. Uma história marcante
de um casal que trabalha junto há vários anos. O único objetivo deles, ajudar as pessoas e, principalmente, difundir o Evangelho. O material que eles tanto precisavam para dar mais qualidade no que fazem, conseguiram através do quadro A Hora da Esperança. Hora da Esperança desta sexta-feira. Aí está a caixa de som amplificada, 2 microfones com controle remoto que o Dimerson da Tóquio Componentes está doando para este belo casal. A Tóquio fica localizada na Avenida Floriano Peixoto, número 81, no centro. Telefone 3233-5185. Mais uma vez, muito obrigado a Tóquio Componentes, ao Dimerson. Agora você saiu daqui hoje com esse instrumento que, não tenho dúvida, vai melhorar esse trabalho belíssimo que vocês fazem. Tá bom? Que Deus lhe abençoe. Cleuto, obrigado, querido. Muito obrigado. Sucesso para vocês. Que Deus abençoe vocês também. Acompanhamos Elisvone e o marido Cleuto até a casa deles, no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. Hoje também é dia de estreia para vocês do equipamento novo que vocês ganharam do programa Exija Seus Direitos, através do quadro A Hora da Esperança. É uma alegria uma satisfação muito grande de ter recebido essa bênção, né? Do programa Exija Seus Direitos. Graças a Deus, né? Chegou o nosso dia, depois de quase 11 meses, Deus nos abençoou, né? Apesar do entusiasmo do casal, faltava algo para a felicidade ficar completa. Acontece que durante a participação deles no programa Exija Seus Direitos, Elisvone fala de sua admiração pelo programa, dada de assistir por causa de um defeito em sua televisão. Nós não temos mais tempo, essa matéria nós vamos ver na próxima semana, nós vamos mostrar aí a emoção da Elisvone, que também conseguiu não apenas a caixa de som para que ela e o marido continuem fazendo esse trabalho bacana, louvável, que é o de levar a palavra de Deus a quem precisa. Ela também ganhou do nosso programa, através de uma surpresa lá no Armazém Paraíba, ganhou uma televisão de 32 polegadas. Então, obrigado ao Paraíba. Semana que vem a gente vê essa matéria. Final de mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estou indo agora neste momento. Recebi algumas fotos aqui. Tem milhares de pessoas que estão nesse momento na Defensoria Pública. Estou indo para lá para ajudar nesse mutirão de atendimento previdenciário. Semana que vem a gente vai mostrar também o resultado. Vem aí Itália e Suécia ao vivo aqui na tela da Band. Um ótimo e abençoado final de semana. Que Deus abençoe você e a sua família. E até segunda-feira em horário normal com mais uma edição do nosso programa. Boa tarde e até lá.